Senhor, meu Deus, glorioso Pai, obrigado, meu Deus, por estarmos aqui em Sua presença novamente. Pai, conosco pelo Seu Espírito Santo, meu Deus, que não seja nada que venha de mim, mas sim, meu Deus, Senhor, falando ao Teu povo. Por isso te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gálatas, capítulo 4, versículo 19 ao 20. Iremos passar por alguns textos, mas começaremos nisto. Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19 ao 20. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Olhando o restante do capítulo 4 de Gálatas, entendemos o que o apóstolo Paulo estava falando. Ele estava falando sobre legalismo, que é a ideia de você seguir a lei de Deus apenas por seguir. Porque Deus disse para fazer isso e não fazer aquilo, então eu obedeço. Isso pode parecer algo bom. Pode parecer, olha, eu estou sendo obediente, não estou agradando a Deus. Porém, Deus se agrada de algo maior do que isso. Não devemos obedecer a lei de Deus apenas por obedecer. Devemos obedecer a lei de Deus porque amamos a Deus e amamos o nosso próximo. O legalismo se torna apenas um conjunto de regras que você vai obedecer. E se você obedece apenas por um conjunto de regras ou por medo de ir para o inferno, você ainda não conheceu a Deus verdadeiramente. E é isso que Paulo estava mostrando aqui. Se você continuar lendo o capítulo 4 de Gálatas, vamos ver que ele faz uma distinção entre a antiga aliança e a nova, dizendo como que a nova é muito superior à antiga. Então, ele usa um termo muito importante no versículo 19. Até que Cristo seja formado em vós. O sinal para Paulo de que aquele povo não havia compreendido a graça, não havia compreendido o Evangelho, de estar vivendo no legalismo, ou seja, ou obedecendo a lei de Deus apenas por obedecer, ou até mesmo obedecendo leis humanas, achando que por isso eram mais espirituais. O sinal que marcava o porquê eles faziam isso é que eles não conheciam verdadeiramente a Deus, porque Cristo não havia sido formado neles. Nós passamos pelo Natal. No dia 25, comemoramos o dia em que Cristo veio ao mundo e que Cristo se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É o Natal. Mas de nada adianta comemorarmos o Natal, o nascimento de Jesus em Belém, se Jesus não estiver nascido em nossos corações. Cristo não havia sido formado nos cristãos na graça. E Paulo diz que ele sofreu as dores de parto até que isso acontecesse. Ou seja, eles podiam se dizer cristãos, eles podiam estar indo aos cultos, dizer que adoravam a Cristo, ter sido batizados, mas Cristo ainda não havia sido formado neles. Efésios, capítulo 3. Versículo 14 ao 19. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder, pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Novamente, Paulo traz a mesma ideia. Se nos Gálatas, Cristo precisava nascer, aqui para os Efésios, ele ora de joelhos, clamando para que Cristo habite pela fé no coração daqueles cristãos. Cristo precisa nascer em nossos corações e habitar em nossos corações. Então ele diz, aqui no versículo 19, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. É necessário que nós, como cristãos, tenhamos Deus em nossos corações. Sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Deus deve habitar em nós. Se Ele ainda não habita, tem algo de errado. Nós não estamos nos buscando como deveríamos. Não é algo que nós vamos alcançar por nos esforçarmos, é verdade, mas é necessário haver algum esforço. Porque como estávamos falando na escola dominical, nós buscamos aquilo que queremos.
Nós buscamos a santificação porque um dia seremos santos. Nós buscamos andar em Cristo porque um dia andaremos com Ele para sempre. Nós devemos buscar todas as disciplinas espirituais, as virtudes que vêm do Espírito Santo, para que Cristo habite em nossos corações, sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Cristo deve nascer e crescer em nossos corações, porque temos um Deus que não fica apenas lá em sua majestade, em seu trono, mas que habita conosco e em nós. É por isso que Jesus é chamado de Emmanuel, Deus conosco. Não é o Deus que estava conosco quando Ele veio aqui na Terra 2000 anos atrás. É o Deus que continua conosco e continuará eternamente. Esse é o nosso Deus. É o que se fez carne, habitou entre nós. Passou pela experiência humana completa, carne e osso como qualquer um de nós. Mas que diferente de nós nunca pecou. É o Deus que poderia continuar lá, no seu trono, mas escolheu descer até as partes mais baixas da terra para se encontrar com a sua criação. E é esse Deus que buscamos. É esse Deus que continua habitando em nosso meio e em nós. Porque, como Cristo bem disse, Ele não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Espírito Santo para estar conosco todos os dias até a sua volta. E Ele está aqui conosco hoje, se nós verdadeiramente buscamos. Ele não apenas nasceu em nós, mas cresce em nós. Até chegar o momento em que a divisa entre o que são os nossos pensamentos e o que são os pensamentos dele vai ser muito tênue. Porque nós passaremos a pensar como Cristo. Teremos uma mente como a mente de Cristo. Sonharemos os sonhos dele. Pensaremos como ele e agiremos como ele. Esse deve ser o anseio de todo cristão. Ser cada vez mais como Jesus é. Esse foi o erro de Adão e Eva lá no paraíso. Quiseram ser como Deus, mas eles já eram como Deus. Mas a única coisa que importava que era o caráter. Eles tinham um caráter parecido com o de Deus, porque eles eram puros, não haviam pecado. Mas eles largaram isso, porque eles fizeram algo diferente. Deus tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles dos quais nós participamos. A bondade, a misericórdia, o amor, a paz. E os incomunicáveis são aqueles que pertencem somente a Ele. A soberania, o poder, a majestade, a onipotência, a onipresença, a onisciência. Desses atributos nós não podemos participar. Nós não podemos encostar nesses. Mas é o que o ser humano quer. O que o ser humano não quer são justamente aqueles que Deus quer comunicar a nós. Deus quer que sejamos santos como Ele é santo. Deus quer que sejamos amorosos como Ele é amoroso. E que odiemos ao mal como Ele odeia. É assim que Ele quer que nós sejamos. Ele é um pai que quer que seus filhos sejam como Ele é. Mas não filhos que busquem usurpar o trono. O problema é que nós justamente queremos aquilo que não nos pertence. E aquilo que Ele quer que seja nosso, nós negligenciamos. Mas se Cristo verdadeiramente habitar em nossos corações, os nossos anseios serão diferentes. Não obedeceremos a Ele simplesmente porque é uma lei, mas porque pensamos como Ele. Não deixaremos de mentir porque Ele proibiu a mentira, mas deixaremos de mentir porque pensamos: por que eu faria uma coisa dessas? Se o meu Pai é o Deus da verdade, por que eu seria injusto no trabalho se Ele é o justo juiz? Porque eu faria algo contra o meu próximo se Jesus morreu por ele? Que não devemos viver para nós mesmos, mas para aquele que nos resgatou. E viver para aquele que nos resgatou significa também viver para o próximo. Porque é assim que Jesus pensa, e é assim que nós também devemos pensar. Se Cristo verdadeiramente nasceu em nós e habita em nós, é assim que seremos. Quando vamos lá então para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, apenas o versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora Paulo faz algo diferente. Ele falou para os gatos sobre Cristo nascer em seu coração.
para os Efésios, sobre Cristo habitar em seu coração. E para os Coríntios, ele falou sobre Cristo viver em nós de uma forma criacional. Assim como Deus disse, haja luz lá no princípio, é esse mesmo Deus que resplandece em nossos corações. Assim como Ele iluminou o universo lá em Gênesis, Ele ilumina os nossos corações perante a revelação de Jesus Cristo. Perceba que aqui diz que resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O que Paulo está querendo dizer? Que ao ver a face de Jesus, nós conhecemos a glória de Deus. Não foi isso que Moisés pediu para o Pai? Mostra-me a tua glória, a tua bondade. E então, Deus passou de costas. E por Moisés ver aquela glória, ele saiu com o rosto iluminado. Então Paulo agora diz que nós temos algo diferente. Nós temos acesso, conhecimento a essa glória através da face de Jesus Cristo. Por isso Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Ao conhecer a Cristo, nós conhecemos a glória de Deus. E nós temos essa glória resplandecendo em nossos corações. Como se Deus dissesse mais uma vez, haja luz. É isso que a palavra de Deus nos diz. Nós somos iluminados pelo conhecimento da glória de Deus, pela face de Jesus Cristo. Ele nasce em nossos corações. Ele vive em nós e nos ilumina com a sua glória. Tal como iluminou a face de Moisés naquele dia. Tal como iluminou o universo lá em Gênesis. Ele ilumina os nossos corações. Para que o conheçamos. Iluminar tem muito a ver com conhecimento, nós vemos isso. Quando o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus nos revela a Cristo. E através de Cristo conhecemos a glória de Deus. E essa glória passa a habitar em nossos corações. Não mais uma glória que desvanece, como aconteceu com Moisés, mas uma glória perpétua. Porque se permanecemos em comunhão com Deus, essa glória permanecerá em nós até a eternidade. Quando a Bíblia nos diz que devemos ser, então, luz do mundo, é isso que queremos dizer. Não que nós tenhamos uma luz própria. Certa vez vi, recentemente até, um pregador aí dizendo que ele tem luz própria. Não é isso que ele ensina. Nós refletimos a luz de Deus. Quando as pessoas olham para nós, é isso que elas devem ver. Elas devem ver pessoas que amam a Deus com tamanha intensidade, que pensam os pensamentos de Deus, buscam as coisas de Deus, amam como Deus ama. Então verão a luz de Deus em nós. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. O apóstolo Pedro aqui diz, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. A palavra dos profetas aqui ele quis dizer o Antigo Testamento. Eles não tinham ainda o Novo Testamento completo. Se nós avançarmos aqui, em 2 Pedro, nós veremos que eles chamam até os escritos de Paulo de Escritura. Que o Novo Testamento ainda estava sendo escrito, ainda estava sendo composto. Mas o Antigo já era completo. Então ele fala, olha, nós temos muito firme a palavra dos profetas. Hoje em dia, para nós, seria equivalente à Bíblia inteira. Nós temos muito firme as Escrituras. A Bíblia, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E essa palavra, ela nos ilumina. É como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. A estrela da alva, também chamada de estrela da manhã. A primeira estrela que normalmente se vê de manhã ainda. E por que essa comparação? Porque fora o sol é a estrela mais brilhante que vemos no céu. Então o Pedro aqui está dizendo que nós devemos estar atentos às Escrituras, de forma que elas sirvam de luz para o nosso caminho, como o salmista disse, até que essa luz cresça tanto a ponto de ser como a mais brilhante das estrelas em nós. Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos,
como uma luz que alumia em um lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça no nosso coração. Se a ideia de que ela é uma luz que ilumina um lugar escuro, quer dizer que antes de ouvirmos a palavra, nós só temos escuridão, nós só temos trevas. Quem ilumina o nosso coração é o Espírito Santo mediante a pregação da palavra de Deus. Quando escutamos a pregação da palavra, quando escutamos a exposição das Escrituras, o nosso coração é iluminado. E essa luz deve crescer. Deve crescer, aumentar mais e mais em brilho e em fulgor, até ser como uma estrela da manhã. Mas essa estrela da manhã possui um significado ainda maior. Vamos para Apocalipse, capítulo 22. O último capítulo das Escrituras. Aqui a revelação escriturística é finda. Não pode haver outra coisa além desse capítulo. Sabemos que Deus ainda se revela hoje. Sabemos que ainda existe o dom de revelação e profecia, é verdade. Mas aqui se finda a revelação escriturística. A revelação da infalível palavra de Deus se finda nesse capítulo. E nesse capítulo, Jesus diz o seguinte, a partir do versículo 12 até o versículo 17. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus é a própria estrela da manhã. A estrela da manhã que surge em nossos corações ao estudarmos a palavra de Deus, ao conhecermos a palavra de Deus, é o próprio Cristo. Ele é quem nasce em nossos corações. Ele é quem habita em nossos corações. Ele é quem resplandece em nossos corações. Ele é a estrela da alva em nossos corações. É Cristo. Quando nós vemos aqui que assim como Deus disse, haja luz, Ele também resplandece em nossos corações. E também que Ele, Jesus Cristo, é a estrela da manhã. Vemos que Ele também é o Alfa e o Ômega. Ele estava lá em Gênesis, está aqui em Apocalipse. Passamos pelo início e o fim da revelação escriturística. Do início ao fim da Escritura, do início ao fim da Bíblia, Jesus é a nossa revelação. Jesus é quem deve habitar em nossos corações. Se escutarmos ao nosso coração, se escutarmos a nós mesmos, iremos cair em pecado. Se escutarmos a nós mesmos, iremos ser egoístas. Iremos buscar os nossos interesses e não os dos outros. Iremos buscar aquilo que nos agrada, mas não aquilo que agrada a Deus. Agora, se em nosso coração habita Jesus Cristo, a história será diferente. Se em nosso coração quem habita é a glória de Deus feita em carne. Nesse caso, nós seremos pessoas santas. Seremos embaixadores de um reino, porque Jesus disse, eis que cedo vem. Nós estamos anunciando ao mundo, eis que Ele vem, e Ele vem cedo. Ou seja, não é de tarde, para você poder esperar um pouquinho, acordar um pouco mais tarde, e ligar um pouco o despertador, para que você pode aguentar essa noite tranquilamente. Não, Ele vem cedo. Ele vem cedo. E só os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro serão salvos. Como falamos hoje no escola bíblica. Normalmente, se você pega uma roupa branca e você suja ela de sangue, ela fica suja. Mas o sangue de Cristo é diferente. As suas roupas podem ser aquelas das mais imundas, completamente sujas e encardidas. Mas o sangue de Jesus Cristo não as deixa vermelhas, não as deixa manchadas. Na verdade, Ele as purifica e as torna alvas como a neve. Perceba que alva é um termo interessante. Pode significar tanto algo que é muito branco, como pode significar manhã.
É uma interessante essa correlação, porque o mesmo Cristo que nos traz roupas brancas, alvas como a neve, é o mesmo Cristo que é a estrela da alva, a estrela da manhã. Porque o brilho que Ele nos traz é maior do que qualquer imundície que esse mundo tem. Ele faz esse chamado a todos. Quando Ele diz: quem ouve, diga vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Mas perceba que antes Ele diz: o Espírito e a esposa dizem vem. O Espírito aqui é o Espírito Santo, e a esposa é a igreja. Nós somos chamados a dizer vem. Mas nós só podemos falar isso se nós estivermos com Ele. Como que vamos dizer vem se já não estivermos lá? Como que você pode dizer venha para Cristo se você não estiver em Cristo? Para que a igreja possa dizer venha, ela precisa estar em Jesus Cristo. E nós somente temos essa comunhão com Ele buscando. Nós vimos aqui que quem nos ilumina é a palavra de Deus. Nós devemos buscar nas Escrituras, buscar a Cristo na revelação que Ele nos deu. E buscando a Ele, nós o encontraremos. Buscar e encontrareis. Ele não estava falando sobre alguma bênção mundana. Ele estava falando sobre Ele próprio. Nós devemos buscá-lo com afinco, como se a nossa vida dependesse disso, porque ela depende. E então, somente então, nós podemos dizer aos outros, vem. Nós seremos a esposa, aqui escrito no versículo 17, dizendo junto do Espírito, vem. Nós só podemos fazer isso se em nosso coração estiver a estrela da manhã. Se em nosso interior estiver o Espírito de Deus. Perceba, voltando lá em Efésios 3, no mesmo trecho que lemos. Efésios 3, de 14 ao 19. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Perceba a ênfase trinitária de Paulo nesse trecho. Quem é que habita em nós? É toda a plenitude de Deus. Mas quem é que também habita em nós? É o Espírito Santo. E quem também habita em nós é Cristo. Não é somente uma das pessoas. É a plenitude de Deus. Para que sejamos verdadeiramente filhos de Deus. Para que sejamos verdadeiramente aquela esposa que clama aos outros, venha. Deus precisa habitar em nós. E em nosso coração precisa haver Deus. Não um pouco de Deus. Não parte de Deus. Não, mas Deus. Não há como separar a Trindade. Olha, essa parte aqui é o Pai, essa parte é o Filho, essa parte é o Espírito. Não! O que significa que se o Espírito Santo habita em nós, Deus habita em nós. Temos a plenitude de Deus em nossos corações. E somente aí é que podemos dizer aos outros, venha. Porque nós já estamos lá. Já estamos com Deus. Porque Cristo já nasceu em nós. Amém? Então que saibamos que a vida do cristão, ela não se resume em seguir isso ou em seguir aquilo, mas é muito mais do que isso. Nós seguimos a palavra porque conhecemos o Senhor da palavra. Nós obedecemos porque conhecemos aquele a quem obedecemos. Nós amamos aquele que nos amou primeiro. E nós pregamos aquele que foi pregado a nós. Nós não podemos levar a Cristo se não o conhecemos de fato. E nós só podemos ser cristãos verdadeiros se Ele viver em nós. E nós passamos a ter essa comunhão através das Escrituras. Porque é através delas que passamos a ter conhecimento da glória de Deus revelada na face de Jesus Cristo. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.